Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O Vila Nova trocou de técnico, saiu Ariel Mamed e chega Bolívar. Uma aposta interessante do Vila Nova? Pois é, vamos falar sobre isso a partir de agora. Primeiro sobre o Ariel. Técnico vitorioso nas categorias de base do Vila Nova, também passagem pelo Atlético. Iniciou recentemente a sua carreira como treinador de futebol profissional, campeão goiano da divisão de acesso. O que o Vila Nova imaginou? O cara conhece o clube, conhece a base, sabe como lida com o dia a dia do clube e começou agora no profissional, então vamos dar seguimento à carreira dele e quem sabe dentro do clube o Vila Nova consiga com o treinador mais em conta, com contratações mais modestas, aproveitando da casa e com alguns experientes, decolar em 2020. Então essa era a intenção, só que não deu liga, não deu certo. Tudo tem um contexto, tem a falta de experiência do Ariel e também tem a falta de condição do Vila Nova, de ter jogadores mais qualificados. Talvez se ele chegasse numa condição melhor no clube, ele poderia desempenhar um melhor trabalho. Repito, foi na melhor das intenções, mas não deu certo. E agora vem o Bolívar. Um pouco, eu diria até bem mais experiente do que o Ariel. Nesse ponto, de imediato, o Vila Nova já ganha. Bolívar jogou no Internacional, já foi capitão do time. Em outra época, o capitão era o Fernandão, né? Inclusive na conquista da Libertadores da América, onde ele estava. Ele foi capitão do time com o próprio Fernandão como treinador no Internacional. Como jogador de futebol, sempre exerceu um espírito de liderança, sempre foi líder. E isso é importante para o treinador de futebol, para aquele que foi jogador. O fato de ter sido líder já mostra que ele pode ter um sucesso como comandante, organizando, gerindo pessoas. Porque ser treinador de futebol é gerir pessoas, é administrar 30, 33, 35 jogadores num elenco. Então, é isso que um treinador faz. Então, se ele já exerceu um papel de liderança e se ele é conhecido também, isso faz com que o jogador de futebol respeite. Com certeza, se havia algum problema de comando, de liderança com o Ariel, esse problema já se diminui com a presença do Bolívar. Jogador mais experiente, jogador mais jovem, já vai olhar, poxa, esse cara aí ganhou Libertadores. Esse cara aí jogou no Inter. Esse cara jogou no Mônaco. Então, esse cara tem uma trajetória dentro do futebol, tem história. Então, já vê de uma forma diferente. Ele iniciou a carreira dele como treinador há pouco tempo, treinador do União de Rondonópolis, depois foi para o Barra de Santa Catarina. Acho interessante isso aí, o ex-jogador trilhar o caminho assim de comandar times menores, para depois chegar lá em cima. E não usar a fama e usar a história, às vezes, para já começar por cima. É importante ter esse aprendizado, essa etapa. Não significa, porém, se o cara já começar por cima, que não vai dar certo. Por exemplo, tem o Rogério Ceni, já começou no São Paulo. Depois foi para Fortaleza e está fazendo um sucesso danado. O Renato Gaúcho, ele já começou praticamente por cima. É lógico que ele passou também lá na equipe do Madureira, no início lá da carreira. Mas ele já começou por cima, já usando o nome, tudo que ele construiu no futebol. Mas também construir uma carreira em equipes menores é interessante. Como, por exemplo, ele passou o Bolívar pelo Cianorte, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Passou no Novo Hamburgo, onde disputou o Campeonato Gaúcho e se classificou para a segunda fase. E por último, eu acredito que é nisso que o Vila Nova está observou o trabalho do Bolívar, foi no Brasil de Pelotas, em que foi um trabalho mais consistente, um pouco mais duradouro. Foram 30 partidas das 38 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele assumiu o time na 9ª rodada, no lugar do Rogério Zimmermann, no Brasil de Pelotas. Por problemas financeiros, o treinador saiu,
Eles estavam quebrados e ainda estão com problemas financeiros, o Brasil de Pelotas. Segundo as informações que eu tive de amigos lá de Pelotas, por pouco o time não viveu um colapso, como viveu o Figueirense. E a presença do Bolívar contribuiu bastante para a permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro. E queriam renovar contrato com ele, mas em virtude da situação financeira do clube, não teve acerto. Ele fez um bom trabalho. Os números não são tão interessantes, mas a gente tem que olhar a capacidade do time e a situação. 8 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. O time conseguiu se livrar do rebaixamento com algumas rodadas de antecedência. E isso trouxe um alívio para as pessoas lá em Pelotas, para a torcida chavante. O Bolívar, ele iniciou o seu trabalho no Brasil de Pelotas tentando aplicar um futebol com mais toque de bola, um futebol envolvendo mais um adversário. Só que ele viu que com a limitação do elenco, esse trabalho iria ficar um pouco mais difícil. E aí ele passou para um esquema de jogo mais simples. Então, o Bolívar tem uma característica interessante que é útil para o Vila Nova. Ele, dentro do Brasil de Pelotas, ele se adaptou à condição do clube, à condição técnica dos atletas. Porque não adianta você chegar com o espírito de Pepe Guardiola ou com o espírito de Fernando Diniz e tentar aplicar um tic-tac, um esquema de jogo moderno com jogadores que não dão conta. Você tem que moldar uma equipe de acordo com a capacidade do elenco. E ele conseguiu montar uma equipe que atingiu o objetivo do Brasil de Pelotas no campeonato. E que jogava de uma maneira interessante. Os números não são legais, 11 derrotas é muito, né? 11 empates, muito também, né? E 8 vitórias. Mas essa pontuação que ele conquistou foi mais do que suficiente para manter o Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, pela história, pela liderança, por esse campeonato recente e também olhando as condições do Vila Nova, eu acredito que a aposta no Bolívar ela é interessante. E você, o que acha?